conforme prometido, estou aqui para tirar dúvidas da pergunta que eu coloquei nos stories ontem. Muita gente colocou como verdadeiro o que eu perguntei, e na realidade é falso. Eu vou explicar por quê. Qual foi a pergunta? Eu vou colocar aqui. Enzimas são catalisadores biológicos que aumentam a velocidade da reação, aumentando a sua energia de ativação. Verdadeiro ou falso? Muita gente colocou verdadeiro e eu estou aqui para tirar dúvida para poder você não colocar mais verdadeiro, e quem colocou falso, parabéns que acertou. Bom, primeiramente, catalisadores biológicos. Mas o que são catalisadores? Na realidade, catalisadores são substâncias que aumentam a velocidade de uma reação sem serem consumidos, tá? Eles não afetam a composição do equilíbrio químico, eles não afetam o ΔH, mas eles afetam a velocidade com que eu atinjo o produto. Na realidade, os catalisadores são substâncias que provocam uma rota alternativa para eu chegar no mesmo destino final, que no caso é fazer os produtos, tá? Os catalisadores, eles podem ser substâncias sólidas, líquidas ou gasosas, na realidade, em que você vai ter a interação desse catalisador com os reagentes, proporcionando ali uma interação entre eles e vai facilitar a formação do produto. Eles criam uma rota que a gente chama uma rota alternativa. Na química, a gente costuma representar os catalisadores em cima da seta. Então aqui está um processo reversível, deixa eu virar um pouquinho. Aqui é a reação de decomposição, tá pequenininho, mas eu vou falar. Aqui é a reação de decomposição da água oxigenada, que é o peróxido de hidrogênio, em oxigênio e água. Quando você tem um catalisador, normalmente a gente representa esse catalisador aqui. Normalmente, por exemplo, se fosse platina, então estaria aqui PT aqui em cima. Se fosse uma solução ácida, estaria aqui H2SO4 aquoso. Então a gente representa esse catalisador aqui, tá? Na forma de equação química. E nós temos também o que a gente chama de catalisadores biológicos, que são essas mesmas substâncias, porém elas facilitam, elas promovem o aumento da velocidade das reações biológicas, as reações que acontecem no nosso corpo. Um grande exemplo que a gente tem costumeiramente, a gente não repara, não sei se vocês já utilizaram, a própria água oxigenada. Quando a gente tem algum ferido, tá com alguma ferida, alguma coisa, você coloca a água oxigenada em cima do seu ferido e logo formam-se bolhas, né? Uma espuma branca e ela escorre, né? Então, o que é essa espuma branca que formou? Na verdade, você tem a formação do gás oxigênio, que é um gás, e como está em meio líquido, ele borbulha e você tem a liberação do gás oxigênio. Só que isso acontece muito mais rapidamente quando você coloca no seu machucado. Porque quando você coloca água oxigenada à temperatura ambiente, ou você deixa ela exposta um pouquinho, essa decomposição ela vai acontecer, tá? Só que quando você coloca ela no seu machucado, essa reação de decomposição ela acontece muito mais rápida. Por isso, inclusive, que quando a gente vai usar água oxigenada, você vai botando uns pouquinhos, e aí você vai ter aquela formação de bolhas. Tem muita gente que às vezes se espanta, não sabe o que é, mas agora você já sabe. É a formação do gás oxigênio. E por que essa reação ela é mais rápida quando eu coloco no machucado? Porque no nosso sangue, em outras partes do nosso corpo, nós temos um catalisador biológico, que é uma enzima chamada catalase. Então, é essa catalase que promove esse aumento da velocidade na decomposição do peróxido de hidrogênio. E aí, o que acontece? Promove a interação dessa substância com o meu machucado, que vai promover depois a questão da cicatrização, que é o que a gente espera. Então, existem catalisadores biológicos? Sim, a catalase é um exemplo de uma enzima biológica, de um catalisador biológico, que são as enzimas, que promovem o aumento da velocidade. O catalisador, ele aumenta a velocidade tanto no sentido direto como no sentido inverso. Por isso que ele não afeta o equilíbrio químico. Então, ele não vai afetar a composição do sistema no equilíbrio químico, tá? Então, os catalisadores aumentam a velocidade de uma reação química, eles não são consumidos. Se eu coloco X gramas de platina no início do meu processo, essas mesmas X gramas vão sair depois no processo, porém a minha reação vai ter acontecido muito mais rápido. Eu posso ter uma catálise homogênea, ou seja, em que o catalisador esteja no mesmo estado físico que os meus reagentes produtos, ou uma catálise heterogênea, em que ele esteja no estado físico diferente, tá? Agora, como que de fato o catalisador age? Aí eu coloquei esse gráfico aqui. Você tem um gráfico aqui, que é o gráfico de uma equação química. Então, aqui eu tenho o eixo da energia, aqui eu tenho o caminho da reação, ok? Aqui em roxo, eu coloquei esse gráfico em roxo aqui, é o gráfico da minha reação se processando sem o uso de catalisador. Então, eu tenho reagentes que vão passar por algumas transformações. Aqui eu tenho um rompimento das ligações químicas, e aí ele passa por uma barreira energética, até que aqui em cima eu tenho o que a gente chama de complexo ativado, que é justamente a interação entre as ligações que foram rompidas
e as ligações que estão sendo formadas para chegar nos produtos. E aí depois eu tenho um decréscimo na energia até eu chegar aos meus produtos, tá? Então, em roxo eu tenho essa energia, eu tenho esse gráfico sem o uso de catalisadores. Daqui do ponto de reagentes até o ponto dos produtos, daqui até aqui, eu tenho o que a gente chama de energia de ativação, que é justamente o caminho que eu percorro, a energia que eu tenho que superar como reagente para poder quebrar as ligações, atingir essa barreira energética, e quando eu chego aqui no pico dessa barreira energética, eu começo a formar os meus produtos, e aí eu tenho um decréscimo, que aí vai variar de acordo com cada reação, um decréscimo na energia até que eu forme os produtos. Ok, então daqui, do ponto do reagente até o pico dessa curva, eu tenho o que a gente chama de energia de ativação, que pelo seu próprio nome já diz, energia de ativação, tá? Essa energia é a barreira energética que eu preciso transpassar para poder ter a quebra efetiva das minhas ligações dos reagentes e começar a formar os produtos, a formação dos produtos. E o catalisador ele vem e age como? Eu vou colocar o catalisador nos reagentes e ele diminui essa energia de ativação. É como se ele facilitasse o caminho. Vamos supor, vou fazer uma comparação. É como se você tivesse que percorrer um caminho, eu tenho que daqui até X lugar, eu percorro 100 metros andando. E aí, durante esse período, você pega uma carona de bicicleta com alguém e adianta 20, 30 metros. Então, você já adiantou uma parte do seu caminho, você vai chegar no seu final, que é atingir os 100 metros. Mas esse caminho de bicicleta que você fez, você já diminuiu o tempo que você gastou andando para chegar nos seus 100 metros. Então, o catalisador faz isso, ele diminui a energia de ativação, ou seja, ele diminui essa barreira energética para que eu chegue nos meus produtos. Ele facilita, ele cria uma rota alternativa para que eu tenha a reação. Ela vai acontecer da mesma forma, porém ela vai acontecer mais rápida. É como se você estivesse andando e subindo um morro. Você vai subir esse morro aqui, você vai chegar aqui em cima em X tempo. Se você fizer o caminho com rapel, por exemplo, você vai ter esse caminho percorrido muito mais rápido. Então, você vai percorrer o mesmo monte num tempo menor e vai chegar no seu destino final. Então, a pergunta dizia que ele aumenta a velocidade, aumentando a energia de ativação. Se eu aumento a energia de ativação, eu aumento essa barreira energética. Fica mais difícil transpassar. Então, o catalisador ele atua aumentando a velocidade de uma reação, diminuindo a sua energia de ativação. Eu vou chegar no produto do mesmo jeito, ok? Eu coloquei essa observação aqui do ΔH para mostrar que ele não influencia na entalpia dos reagentes e produtos. Então, se ele não é consumido, se ele não é gasto, não tem por que ele afetar tanto o ΔH quanto o próprio equilíbrio. Então, recapitulando, catalisadores são substâncias que podem aumentar a velocidade de uma reação química, diminuindo a energia de ativação. E sim, existem catalisadores biológicos e a catalase é um dos exemplos que a gente tem. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só mandar um direct para mim, tá bom? Boa tarde.